Bem, recordando um pouquinho, não é, o nosso dia de ontem, nós tivemos uma reflexão sobre a amizade, não é? Tendo como paradigma a amizade de Davi com Jonatas. Depois nós fomos introduzidos na dinâmica do perdão, com o bonito exemplo e testemunho desta mulher, Abigail, que ensinou Davi que não é importante somente ter razão numa causa, mas é preciso aprender a perdoar. E por fim, acolhemos a profecia de Natã, a promessa de Deus a Davi, o princípio da teologia messiânica, como nós ouvimos ontem. Bem, me chamou a atenção logo os primeiros versículos deste último texto que nós refletimos, não é? Porque ao ler, parece bem a intenção de Davi, não é? Logo quando a gente lê, parece muito bom o que ele está constatando ali. É justo que ele construa uma casa para Deus, afinal, ele sendo um homem, habitava numa casa bonita, um palácio, e Deus, sendo quem ele é, não poderia habitar numa lona, numa tenda, conforme nós ouvimos. Então, parece muito boa a intenção dele a priori. Às vezes também as nossas intenções, não é? Às vezes eu fico pensando nas minhas intenções. A princípio, elas são boas, mas às vezes quando carece o discernimento, e também quando o que alimenta as intenções não parte da palavra de Deus, pode ser que essas intenções careçam ainda de purificação. Acredito que esse foi o caso. A boa intenção dele não estava completamente purificada, não é? Ele, como nós ouvimos, já estava instalado, não é? Por isso o problema da instalação, não é? Quando alguém está instalado, bem instalado, às vezes se esquece de Deus, ou então passa a ver Deus de outra forma. Talvez tenha sido isso. Estava instalado, era rei, possuía um grande palácio, uma casa de cedro, né? E eu fico pensando também que às vezes isso pode suceder comigo, pode suceder conosco, né? A instalação pode provocar em nós uma forma diferente de olhar para Deus. Então parece que é próprio dos homens orgulhar-se de si mesmo, né? Orgulhar-se das suas conquistas. E quando orgulham-se de si mesmo, às vezes desprezam a Deus. Foi o caso, acredito, aqui de Davi. Quando ele instalou-se, né? Os méritos já não eram mais de Deus, como nós ouvimos, mas os méritos passaram a ser dele mesmo, né? Então, a frase logo do início do versículo, né? Eu habito numa casa, mas Deus não, então eu vou fazer uma casa para ele. Agora já sou eu que faço por ele. No início ele fazia por mim, mas agora não, agora eu já consigo, porque eu já cheguei, já estou instalado. Então, eu penso que às vezes pode suceder conosco também. Mas há algo surpreendente e novo nesta reflexão que nós vimos ontem, né? É que a constatação de Davi, que nós ouvimos, ela será uma constatação ainda mais grave no futuro. Porque Deus, ao invés de habitar uma tenda, ele assumirá a carne humana, né? É isso que nós ouvimos. E é então que Deus unirá de uma vez para sempre as duas casas, né? E o homem habitará em Deus para sempre. Porque esta profecia, como nós ouvimos, é uma profecia messiânica, né? Então eu pensava nisso. Qual não seria a surpresa de Davi ao descobrir que esta casa foi Deus mesmo que fez, né? E é Jesus que uniu essas duas casas de forma plena e perfeita. Muito obrigado pela partilha, pela introdução. E agora nós vamos continuando a nossa reflexão e vamos ver o que aconteceu depois. Nós sabemos que, como acabamos de lembrar, Davi está numa casa de cedro, está em Jerusalém, conseguiu até que enfim se tornar rei de Israel. E agora os capítulos seguintes contam as batalhas e as vitórias de Davi.
batalhas e vitórias. Nós não vamos ler esses capítulos. Mas, no meio da última guerra de Davi contra os amonitas, no meio desta guerra, nós encontramos no texto a história do pecado de Davi. Podemos dizer que até agora Davi já passou por muitas tentações, mas graças ao profeta também ele não chegou a pecar. Agora, nesse caso, o texto conta mesmo a história do pecado de Davi. É interessante porque até agora nós vimos Davi talvez como que uma figura ideal, quase que um santinho, sempre disposto a fazer a vontade de Deus, sempre disposto a escutar os profetas, sempre disposto a ser leal, a ser fiel. Parece que ele nunca falhou. Chegou perto de falhar umas vezes, mas ele nunca chegou mesmo a falhar. Agora, no texto que agora nós vamos ler, um texto muito famoso, muito conhecido, nós vamos conhecer outro Davi, um pecador, Davi pecador. E esta reflexão e a reflexão que nós teremos depois são duas reflexões que nos ajudam a compreender o coração de Deus e o coração do homem, o nosso coração também. Então, enquanto nós estamos escutando essa história, pensemos também no nosso coração, no que acontece conosco. O texto, como vocês podem ler, às minhas costas, se encontra no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Escutemos. No retorno do ano, na época em que os reis costumavam fazer a guerra, Davi enviou Joabe e com ele seus servos e todo Israel. E eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que numa tarde, Davi, levantando-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio e do terraço avistou uma mulher que tomava banho. E era muito bela a mulher. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher e lhe disseram: ora, é Betsabeia, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou emissários que a trouxeram. Ela veio ter com ele e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi indagou dele como ia Joabe e o povo e a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu da casa do rei e depois recebeu um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor e não foi para a sua casa. Informaram disso a Davi. Urias, disseram-lhe, não desceu à sua casa? Davi perguntou a Urias: não chegaste de viagem? Por que não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá habitam em tendas. O meu chefe Joabe e os servos do meu senhor acampam em campo raso. E irei eu à minha casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher? Por tua vida, por tua própria vida, eu não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fica hoje ainda aqui e amanhã te despedirei. Urias ainda ficou aquele dia e o dia seguinte em Jerusalém. Davi o convidou a comer e beber em sua presença,
e o embriagou. À tarde, Urias saiu e deitou-se em sua cama, no mesmo lugar em que dormiam os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e a remeteu por intermédio de Urias. Escreveu ele na carta: coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o só, para que seja ferido e venha a morrer. Joabe, que supervisionava a cidade, pôs Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e houve vítimas na tropa, entre os servos de Davi. E Urias, o heteu, morreu também. Joabe mandou a Davi um relatório sobre todos os pormenores da batalha, e deu esta ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de contar ao rei todos os pormenores da batalha, se o rei se enfurecer e perguntar: por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabieis que iriam atirar do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximastes da muralha? Então dirás: o teu servo Urias, o heteu, morreu também. O mensageiro partiu e logo à chegada relatou a Davi toda a mensagem que Joabe o havia encarregado. Davi encolerizou-se contra Joabe e disse ao mensageiro: por que chegastes tão perto da muralha da cidade para o combate? Não sabieis que iriam atirar do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximastes da muralha? Então o mensageiro respondeu a Davi: aconteceu que eles nos atacaram de surpresa, numa saída em campo aberto, e nós os fizemos recuar até a entrada da porta. Mas os arqueiros dispararam do alto da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei caíram mortos, e o teu servo Urias, o heteu, morreu também. Então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com esse caso. A espada devora tanto num como no outro lado. Redobra o ataque contra a cidade e destrói-a. Anima-o assim. Logo que a mulher de Urias soube que o seu esposo Urias morrera, ficou de luto por seu esposo. Terminados os dias de luto, Davi mandou buscá-la, levou-a para sua casa e a tomou por mulher. Ela lhe deu um filho, mas a ação que Davi praticara desagradou a Iavé. Vamos um pouquinho a refletir sobre o texto. Tudo começa, os primeiros versículos são uma introdução. E tudo começa dizendo que na época em que os reis costumavam fazer a guerra, Davi enviou Joabe. Davi sempre esteve à frente do seu exército. Sempre guiou, conduziu o seu exército. Desta vez ele não foi. E o texto faz questão de destacar que estar à frente do exército, conduzir o exército, é justamente aquilo que os reis costumavam fazer. Alguém pensa que talvez Davi não fosse porque tivesse envelhecido.
Porém, o texto não fala nada a respeito disso. Inclusive, nós sabemos que Davi começou a combater contra o Golias quando novo. Então, será que ele já envelheceu tanto assim que não dá conta mais de combater? O que é mais fácil é pensar que o texto queira destacar que Davi não foi, para dizer que aqui já enxergamos algo que não está certo. Davi não está no lugar onde deveria estar, onde os reis deveriam estar. Ele entrega o exército ao seu comandante oficial, Joabe. Ele fica confortavelmente em Jerusalém, enquanto o seu exército está combatendo. E já dá para perceber que o poder de Davi, do rei, já não é mais o poder do pastor que cuida do rebanho. E sim é o poder do rei que fica cuidando de si mesmo, deixando que os outros combatam. Então, a realeza já não é mais serviço, mas se torna exercício do poder. Ele é o rei, ele pode decidir o que fazer. Ele não vai para a guerra. Ele manda os outros. E depois da introdução, começa a história. Primeira parte da história. E começa com uma palavra que vale a pena destacar. Aconteceu. Aconteceu. Às vezes, a gente usa essa palavra até quando a gente se confessa. Aconteceu. Aconteceu. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que Davi, passeando no terraço, uma casa bonita, um prédio bonito de rei, ele avistou, viu de longe uma mulher tomando banho. E o texto faz questão de dizer que a mulher era muito bonita, muito bela. Então o texto destaca a beleza da mulher. E Davi, vendo essa mulher, não tira os olhos dela. É importante destacar que Davi não foi atrás dela. Ele estava passeando. Aconteceu que ele viu uma mulher tomando banho. Aconteceu que ele estava passeando justamente na hora em que essa mulher estava tomando banho. Foi um acaso? Ou foi uma tentação? Será que a mulher não sabia que tomar banho naquele lugar significava se expor? Né? Ela podia ser vista? Ela sabia ou não sabia? A gente não sabe, porque o texto conta a história do ponto de vista de Davi. O que nós sabemos é que ele foi passear, ele viu a mulher, ele não tirou os olhos, e parece que tudo acontece por acaso. Aconteceu. Então, foi Davi que viu a beleza da mulher, ou foi a mulher que viu a beleza de Davi e quis jogar uma armadilha para o rei? Como eu falei, nós não sabemos, mesmo que o texto conta a história do ponto de vista de Davi. Então, o texto não coloca nada que nos leve a pensar que a culpa seja da mulher. O texto coloca tudo para que a gente pense que a culpa seja de Davi. Porém, como eu falei, a dúvida pode ocorrer, porque ela foi justamente tomar banho no lugar onde podia ser vista. O texto destaca o ponto de vista de Davi, então quem viu a mulher foi ele. E tudo parece ter acontecido por acaso. Mas o que acontece por acaso pode se transformar numa tentação. Porque, bom, por acaso ele viu, mas ele não parou por aí. Ele quis se informar. Quem é essa mulher? E quis encontrá-la. Então, tudo começa por acaso, pelos olhos, ele viu, pelo ouvido, se informou,
depois se torna ação. Ele pediu para trazer a mulher. Aqui nós encontramos uma palavra muito importante, é a palavra mandar. O rei manda, que destaca justamente o poder dele. Então, ele viu, se informou e mandou trazer a mulher. Tudo muito fácil. Ele é o rei, ele pode qualquer coisa. Então, o texto destaca justamente o poder do rei. O texto aqui coloca uma ambiguidade. A nossa tradução fala que Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher e lhe disseram: ora, é Betsabeia, filha de Eliam e mulher de Urias, o heteu. A tradução mais provável é diferente. A tradução mais provável é a seguinte: Davi perguntou: não é ela, Betsabeia, filha de e mulher de Urias? Ou seja, a tradução mais provável que nós não encontramos no texto destaca que Davi já estava sabendo quem era a mulher. Vendo a mulher, mas não é ela Betsabeia? Não é a mulher de Urias? A mulher de Urias? Então, essa tradução provável é interessante porque, neste caso, significa que Davi já conhecia a mulher. Então, escolhendo se envolver com a mulher, ele já sabia que estava se envolvendo com uma mulher casada. Mas o texto que nós temos aqui não fala isso, fala só que ele perguntou, pediu informações. Então, tudo começa porque aconteceu, depois ele pediu informações, agora ele manda chamar, e tudo no texto é contado como se estivesse acontecendo de uma forma muito normal, natural. Sempre destacando o verbo mandar, enviar. Inclusive, os dois verbos enviar, mandar, que são diferentes, no texto original é o mesmo verbo. Então, o texto destaca, mandar. Quem manda é quem tem o poder, e ele manda. E Davi está começando a agir como todos os reis das outras nações, ou seja, mandando. Como eu falei, o texto destaca o poder de Davi. Ele já não é mais o rei pastor que cuida. O poder não é mais o poder de servir, de se colocar ao serviço, e sim o poder de tomar. E o texto começa justamente com essa palavra mandar, trazer, começa a destacar que o que aconteceu por acaso agora está se tornando um envolvimento. E sempre assim na vida, as coisas parecem acontecer por acaso, mas depois eu começo a me envolver. E aí, quando eu começo a me envolver, é aí que começa a minha responsabilidade também. Se tudo aconteceu por acaso, aconteceu, ele estava passeando, ele viu uma mulher, não foi atrás, aconteceu o que viu, aconteceu, mas, claro, não foi por acaso que os dois se deitaram juntos. Por acaso eu vi, mas desde o momento que eu vi até o momento em que eu me deitei com a mulher, se passou muita coisa. Informações, ouvido, mandar, trazer. E ele envia emissários. Aqui também é interessante. Davi mandou, mesma palavra, emissários. Por que é interessante? Porque os emissários não perguntam nada. É interessante porque quem tem o poder, ele manda, não dá explicações. Os emissários obedeceram, não perguntaram. E o rei enviou emissários para que a trouxessem. Foi um convite ou foi uma ordem? Bom, o rei manda. Os emissários foram.
Não perguntaram. A mulher obedeceu, aceitou. Convite ou ordem? Difícil de responder, mas nós sabemos que há convites que já parecem ordem. É difícil para uma mulher, às vezes, se recusar aos convites dos homens. Até hoje. Uma mulher, às vezes, tem dificuldade de se recusar a ter relações quando os homens querem. Pode ser ameaçada. Nesse caso, é o rei que está mandando. Na Bíblia tem outras histórias, vocês podem conferir, lendo depois os trechos que eu coloquei. Tem outras histórias de mulheres que reis ou juízes queriam tomar. E essas mulheres se recusando a obedecer, a arriscar na vida. Então foi um convite, foi uma ordem, seja como for, a mulher teve que ir. E ela foi. A ordem do rei é inquestionável. Ela veio, se deitou com ele se deitou com ela, e tudo acontece como se fosse normal. O texto não conta os detalhes daquilo que aconteceu. O narrador imagina que todo mundo pode sozinho imaginar o que aconteceu. Então, poucas palavras. Parece normal, natural. Será que tem alguma coisa errada aí? Ela aceitou o convite. E os dois deitaram. O texto, prestem atenção, faz questão de dizer que a mulher tinha acabado de se purificar. Por que isso? Porque há uma lei em Israel, se encontra na Bíblia também, no livro do Levítico, no capítulo 15, você encontra a referência na Bíblia, uma lei que fala que a mulher tem que se purificar na metade do ciclo menstrual. Na metade do ciclo menstrual. Então, esta colocação no texto quer deixar claro que, se por acaso a mulher ficar grávida, não tem dúvida nenhuma. O filho é o filho de Davi. Tá? É uma observação importante. E aqui começa a segunda parte do texto. E começa com as palavras da mulher. Estou grávida. As palavras são um pedido de ajuda ou uma acusação? Podemos tentar imaginar os pensamentos dela. Inclusive, em Israel, o adultério é uma culpa muito grave. É a punição, é a morte. Seja do homem, seja da mulher. Só que, é claro, naquela época, sobretudo, você pode ter certeza de quem é a mulher, quem é a mãe da criança. Agora, já sobre quem é o pai, você não pode ter certeza. Então, é claro que a lei pune, seja o homem, seja a mulher. Só que, neste caso, quem está mais exposta, quem arrisca mais, quem está em perigo é a mulher. Davi pode dizer que não. Ele é o rei, além de tudo. Então, nós podemos imaginar os pensamentos dela. O que vou fazer? O que é que vou fazer agora? Talvez ela pensasse, foi só uma vez, meu Deus. E agora? Foi só um erro. E agora? Então, ela envia uma mensagem a Davi. Ela confia que o rei não ia abandoná-la. Ia encontrar uma saída, uma solução. Só que, olha o que acontece. Ela não vai ela mesma ao palácio do rei. É muito arriscado. Ela já grávida, indo ao palácio do rei, alguém poderia suspeitar de alguma coisa. Então, ela envia uma das suas servas. Então, o segredo que era um segredo entre os dois, já não é mais um segredo entre os dois. Já tem uma serva que fica sabendo. E talvez os servos de Davi também soubessem.
E nós percebemos que agora há mais pessoas sabendo e o pecado começa a vir à tona. O pecado começa a vir à tona. Agora há mais alguém sabendo. E nós percebemos aqui algumas características do pecado. A primeira característica é a irreparabilidade. Irreparabilidade. O que é a irreparabilidade? É que quando você fez uma coisa, o que foi feito não pode ser desfeito. O que foi feito não pode ser desfeito. Os nossos atos não podem ser desfeitos, mesmo querendo voltar para trás, mesmo tentando esquecê-los, não podem ser desfeitos. O que é que nós podemos fazer? Bom, duas coisas podemos fazer. O que é que Davi podia ter feito? Bom, a primeira coisa, ele poderia falar a verdade. Assumir a culpa, a responsabilidade, ter a coragem de encarar as consequências dos seus atos. Ele podia ter feito isso. Sempre nós temos esta possibilidade. Inclusive, é uma possibilidade que sempre Deus nos oferece. Você se lembra quando nós falamos do Saul e Samuel? Samuel perguntando a Saul: obedeceste a Deus? Por que estou ouvindo os balidos, os mugidos? Ou seja, Samuel estava perguntando justamente para dar a Saul a possibilidade de assumir a sua responsabilidade. Samuel não chegou jogando na cara do rei o erro, o pecado. Ele perguntou. E perguntando, deixa livre de falar, pode assumir a responsabilidade. E sempre Deus faz isso conosco. A mesma coisa aconteceu no capítulo 3 do livro do Gênesis, importantíssimo, que nós já citamos várias vezes. Depois do primeiro pecado, que nós chamamos de pecado original, o que aconteceu? Que Deus perguntou. Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Claro que sabia, mas ele perguntou para dar a possibilidade de assumir a culpa e pedir perdão e experimentar o perdão. Mas, se você descartar esta possibilidade, o que é que você pode fazer? Justamente o que Davi tentou fazer. Sendo que o que foi feito não pode ser desfeito, sendo que os meus atos sempre têm consequências, eu tento controlar as consequências. Tento conter as consequências. Fazer com que o estrago não seja maior. E aqui percebemos justamente uma segunda característica do pecado. É que os pecados sempre têm consequências maiores do que nós pensamos. Aconteceu, nós vimos, mas agora não dá mais fazer de conta que aconteceu, que nada aconteceu. Não. Agora tem que tomar uma atitude. E, como eu falei, o certo seria confessar o pecado. Mas se você não confessar o pecado, você pode só tentar conter as consequências. E aqui Davi tentou conter as consequências, porque ele tinha medo de comprometer a sua honra de rei, de comprometer a vida da mulher e também a amizade com Urias. Urias, nós encontramos este nome também, parece-me no capítulo 28, onde tem uma lista, no segundo livro de Samuel, tem uma lista dos melhores soldados de Davi. E entre os melhores soldados de Davi, nós encontramos o nome de Urias. Uma tropa de elite, podemos dizer. Urias era um dos melhores soldados de Davi. Então, Davi tem medo de comprometer a sua honra, a vida da mulher, a amizade, a lealdade
de um dos seus melhores soldados. Então, querendo salvar tudo, não tendo a coragem de confessar o pecado, o que é que ele fez? Ele acabou errando ainda mais. Errando ainda mais. Tentando esconder o mal, ele acabou fazendo outro mal. Porque ele pensou, bom, vou fazer o quê? Vou fazer com que todo mundo pense que a criança que vai nascer seja filho de Urias. Só que Urias está combatendo, está na guerra. E como é que eu vou poder fazer aparecer que a criança seja mesmo filho de Urias? Vou chamar Urias de volta. Então ele manda chamar Urias de volta. Ele manda chamar Urias de volta. Ele é o rei, manda. Então ele pensa em trair um amigo. Já aproveitou a mulher dele e agora vai traindo um amigo. Então arranja uma desculpa. Manda chamar Urias e manda só para saber como é que vão as coisas, né? Talvez Urias estranhasse. A gente está lá combatendo e o rei manda me chamar de volta só para saber como vão as coisas. O texto nem coloca a resposta de Urias. Por que o texto não coloca a resposta de Urias? Porque Davi nem ligava. Ele mandou chamar Urias só com uma desculpa, pediu como vão as coisas, mas na cabeça dele, ele não estava escutando Urias. Ele já estava pensando, agora como é que eu vou fazer com que ele vá para a sua casa? Então, depois de conversar um pouquinho, disse, pode descer para a tua casa. Um homem tem uma mulher bonita, está longe dela há muito tempo, volta para casa, será que eles não vão ter relações? E mesmo se não tiverem, indo ele para casa, aos olhos de todo mundo, é claro que se nascer um filho, é o filho dele. Está tudo certo. Só que Urias não foi para casa. Olha que no texto, por 3 vezes, nós encontramos a palavrinha mas. E todas as vezes que nós encontramos esta palavrinha, ela destaca um ponto importante. A primeira vez é no começo, lá no versículo 1. Mas Davi ficou em Jerusalém. E agora, no versículo, parece 9, mas Urias dormiu à porta. E nós encontraremos mais uma vez esta palavrinha no final. Ela lhe deu um filho, mas a ação que Davi praticara desagradou a Yahvé. Mas todas as vezes que tem essa palavrinha, o texto está destacando um ponto importante. Então Davi pensou, vou pedir para Urias ir para casa e tudo vai dar certo. Urias não foi. Foi dormir com os servos. Os servos contaram a Davi o que tinha acontecido. Então Davi chama de novo no dia seguinte Urias. E Davi pergunta, uma pergunta direta. Dá para perceber a irritação do rei. Não chegaste de viagem? Ele nem falou bom dia. Não chegaste de viagem? Por que não desceste a tua casa? Olha, sublinhe nas expressões casa, descer, dormir, deitar, que são pontos chaves do texto. Então, a pergunta direta de Davi mostra a irritação dele. E a resposta de Urias mostra a sabedoria dele. Porque Urias, o que é que ele fala? Como é que eu poderia voltar para minha casa, comer, beber, deitar-me com a minha mulher, enquanto Israel, o meu comandante, Joabe, a arca, está na guerra? Ou seja, como é que eu posso me divertir enquanto todo mundo está na luta? Será que dá para fazer isso? Ele responde com sabedoria. Inclusive, havia uma lei que proibia aos soldados terem relações com mulheres enquanto eles estavam numa guerra. Então, ele está respeitando a lei, inclusive.
e fala uma coisa que faz sentido. Como é que eu posso me divertir? Inclusive, olha, ele coloca, enquanto o meu comandante Joabe, enquanto Israel, enquanto a arca. Olha essa palavra, a arca. Ou seja, Urias, colocando essa palavra na sua fala, sem nem saber, Urias está como que despertando a consciência de Davi, mas Davi nem se toca. Davi, que estava se preocupando, que, oh meu Deus, a Arca da Aliança está debaixo de uma lona, eu moro numa casa bonita, vamos construir um templo, uma casa para a Arca. E agora, nem pensa mais na Arca, a Arca está lá na guerra, ele está... Meu Deus, meu Deus. Então, Davi percebe que o seu plano não está dando certo. Tenta mais uma vez, Urias decide dormir com os servos. Inclusive, será que os servos não contaram nada a Urias? Os servos sabem como é. As fofocas, talvez olhando para ele, sorrindo, Urias. Talvez Urias entendeu, mas ele não foi para casa. Então, aqui, inclusive, olha o que é que fala Urias. Urias fala assim, Urias sempre chama Davi de meu Senhor, meu Senhor. Olha, Davi está pensando como se livrar de Urias, e Urias é um dos seus soldados melhores, já era um dos seus amigos, fiel, continua chamando o rei de meu Senhor. E Davi só está planejando como se livrar dele. Até que ele teve uma ideia diabólica. Ele escreveu uma carta. Quando Davi chamou Urias, Urias não trouxe uma carta. Porque nessa época, as mensagens que os mensageiros levavam, era só de forma oral, oralmente, só falando. Como vai? Tudo bem. E conta. Teve uma batalha, foi assim. Não. Agora Davi entrega uma carta. Então dá para... É como se Davi estivesse dizendo a Urias, olha, aqui tem uma coisa muito importante, um segredo, muito sigilosa, ninguém pode saber, nem você, é só entregar ao seu comandante. E Urias entrega esta carta que é a sua condenação na morte. Ele mesmo está levando a sua condenação na morte. Joabe fez aquilo que os emissários fizeram. O rei manda, eu obedeço. Nem perguntou nada. Agora, naquela época, se Urias tivesse cometido um crime em Jerusalém, ele deveria ter sido condenado em Jerusalém. Porque o rei está pedindo para eu colocar Urias na batalha e depois abandoná-lo para que ele morra. Joabe, comandante, com certeza não era tolo. Ele deve ter adivinhado alguma coisa. Porque Davi está querendo se livrar de um dos seus melhores soldados, desta forma. Porque Davi não acusou Urias lá em Jerusalém, conforme a lei. Porque está agindo deste jeito. Agora, é interessante que o que está acontecendo? O pecado está suscitando cúmplices. Cúmplices. Ao redor do pecador, você pode se tornar vítima ou pode se tornar cúmplice. Ele percebeu, mas não fez nada. O rei mandou, eu faço. Mas por que ele fez? Porque obedecendo, Joabe adquiriu mais poder. Por que ele adquiriu mais poder? Porque agora eu estou sabendo de um segredo do rei. Eu estou sabendo do segredo do rei. Se for preciso, eu poderia até chantagear o rei. Olha o que acontece. Tudo isso porque Davi
não admitir o pecado. Não teria sido tudo mais fácil. Não, tudo se complica. Então, Joabe obedece, morreu Urias, e não só Urias, outros soldados. Interessante. Por quê? Porque se você deixa Urias sozinho, parece que você esteja mesmo condenando Urias. E por quê? Então, para que ninguém desconfiasse, Joabe deixa alguns soldados e morrem todos. Olha as consequências do pecado. A situação foge do controle. Hoje em dia, essas mortes, essas vítimas inocentes na guerra são chamadas de danos colaterais. Danos colaterais. Ou seja, eu vou invadir a Ucrânia. Eu vou atacar objetivos militares. Agora, claro que de vez em quando morrem também algumas crianças, morrem algumas mulheres, mas são danos colaterais. Para eu conseguir o meu objetivo, tudo parece normal. Tudo parece normal, sem ênfase. O texto conta tudo sem ênfase, como se fosse normal. É normal para se justificar, para se esconder, para se safar. É normal sacrificar um inocente? Fazer com que uma pessoa inocente, mais do que uma, morra por causa do seu pecado, da sua culpa. É normal isso. Mas isso é o egoísmo. Quando eu penso em mim mesmo, é para me salvar, eu não ligo para os outros. Então, sempre tem sequelas. E ao redor do pecador, como eu falei, ou você se torna vítima, acaba sofrendo, ou você se torna cúmplice. Ele acaba envolvendo você no jogo que ele está jogando. E depois da morte, Joabe envia um mensageiro a Davi. Joabe já previu tudo. Tem que falar isso, isso, isso. Se o rei se encolerizar, você pode dizer, o mensageiro vai, conta tudo. O mensageiro vai, conta tudo. Ele não entregou uma carta, contou tudo de forma oral. O rei se enfureceu, mas o comandante Joabe já tinha previsto tudo. Se o rei se enfurecer, é só dizer, olha, até Urias morreu. O rei deveria ficar mais com raiva ainda, mais enfurecido ainda, porque morreu Urias, um dos seus melhores soldados. Não. Quando o mensageiro falou, até Urias morreu, olha, ficou aliviado. Oh, coitado. São coisas que acontecem na guerra, não acontecem. Não se preocupe, volte para lá. Tenta consolar o mensageiro e também o comandante. Diga para ele que na guerra são coisas que acontecem. Hoje você ganha, amanhã você perde. Assim vai, mas prestem atenção que tudo vai dar certo. Ok, beleza. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Agora, é difícil de acreditar. O rei querido e amado, que Deus escolheu desde criança. O rei que tocava a lira, cuidava do rebanho do pai, que enfrentou Golias, que sempre foi fiel a Saul, leal, sempre confiou em Deus, que recebeu uma promessa, que Deus nunca ia abandonar a sua família, que Deus sempre estaria ao seu lado. Parece incrível que esse rei agora se tornou um mentiroso e um assassino. Incrível. Mas é justamente o que aconteceu. Na vida, se a gente não prestar atenção, passando os anos, a gente não se torna melhor.
se torna pior. Se você não tomar consciência dos seus defeitos, dos seus pecados, se você não procurar a verdade, pedir perdão, lutar contra eles, você vai se tornar uma pessoa pior, não melhor. É o que aconteceu com Davi. E a conclusão agora é muito rápida. Davi mandou tomar Betsabeia. Olha aqui a palavra-chave. Tomar. A palavra-chave. E Betsabeia aqui nunca é chamada pelo nome. É sempre chamada a mulher de Urias. A mulher de Urias. A esposa de Urias. Ou seja, o texto destaca que Davi cometeu uma culpa, um pecado. Nós não sabemos como é que a mulher fez luto depois da morte do marido. Nós não sabemos o que é que ela pensou. Será que ela ficou aliviada também? Será que ela ficou feliz? Agora vou ser a mulher do rei? Não sabemos sobre isso. Mas o texto termina com um mas. Mas. A ação que Davi praticara desagradou a Yahvé. Agora, nós vimos o texto, só alguns pontos para refletirmos sobre o que eu chamo de mecanismo do pecado. Ou seja, o processo pelo qual o pecado se desenvolve. Porque o texto permite ressaltar o contexto favorável ao pecado, as premissas do pecado, as formas do pecado, as características e as consequências. Agora, o contexto. Vocês se lembram quando nós falamos que o versículo primeiro diz que Davi não estava onde os reis costumam estar. Bom, quando nós não estamos onde nós deveríamos estar, pode ser que a gente esteja num contexto favorável ao pecado. Vou dar um exemplo. Onde é que um pai deve estar? Ao lado da esposa e dos filhos, da família dele. Se um pai estiver numa festa sozinho, já ele está num contexto mais favorável ao pecado. Se você não está onde deveria estar, onde está o seu lugar. Nós padres, se nós não estamos onde deveríamos estar, dentro do clero, da nossa formação, dos nossos encontros, mas se enquanto estiver acontecendo um encontro de formação dos padres, por exemplo, eu, padre, estiver passeando por minha conta, já não estou onde eu deveria estar. O contexto é favorável ao pecado. Se Davi tivesse ido à guerra, nada teria acontecido. Então, este é o contexto. Segundo, as premissas do pecado. Ou seja, o texto conta que numa tarde, Davi se levantou, já se levantou à tarde, foi passear, parece que ele não tinha nada a fazer. As premissas do pecado. A primeira premissa é a preguiça. Tem um ditado que fala: mente vazia, oficina do diabo. Não tem nada a fazer. Ele está passeando, está levando a vida. Segunda premissa, ele viu a mulher. Olha, nós falamos, ele não foi atrás. Não foi uma culpa. Ele viu. Ainda não há pecado. Mas quando eu tomo consciência daquilo que estou sentindo, daquilo que estou pensando, os pensamentos, os sentimentos vêm sozinhos. Nós não somos donos dos nossos sentimentos. Eu posso ver uma mulher e sentir um desejo. Veio o desejo. E agora o que é que eu faço? A partir do momento em que eu tomo consciência, o que é que eu faço? Claro que se eu continuo pensando nela, continuo alimentando esse desejo, ele vai crescendo. Esta é uma regra espiritual. Tudo aquilo que nós alimentamos cresce. Vale para o corpo e vale para o espírito. Se eu alimentar o meu corpo comendo, o corpo vai crescendo.
Se eu alimentar o meu espírito, o espírito vai se alimentando daquilo que eu coloco. A preguiça, aquele desejo que ele sentiu, foi mais uma premissa do pecado. E é por isso que uma vez Jesus falou: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. E você pode pensar: meu Deus, se é só olhar para cometer adultério, pronto, já me lasquei. Não tem esperança. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus está querendo dizer: olha, que o pecado é sempre o fruto, a consequência. Qual é a raiz? Vamos até a raiz. Porque depois você não dá conta, mas a raiz. Eu gostava sempre de explicar essas coisas às crianças. Quando eu falo às crianças, eu sempre dou um exemplo do capinar, né? Se você fica capinando o seu quintal todos os dias, é muito cansaço, mas ele fica limpo, limpinho. Se você não fizer nada, vai crescer aquele mato que você não vai mais dar conta. E aqui a mesma coisa. Aquilo que nós alimentamos vai crescendo. Então, se já o olho vai melhorar, bom, Jesus fala: não vamos aos frutos, que você não dá mais conta, mas procure logo tirar a raiz do pecado, aquela semente do pecado, que ainda é pequena. Foi só um olhar. Então, a preguiça é olhar. Claro, nós vimos, Davi não parou por aí. Ele mandou chamar, pediu informações e as coisas foram para frente. Terceiro, qual é o pecado de Davi? Bom, o pecado de Davi é o adultério, claro, mas a palavra que nós vimos, tomar, é uma palavra muito forte. Nós encontramos essa palavra no livro do Gênesis, no capítulo 3, quando a mulher tomou o fruto proibido. Ao invés de acolher a vida, no Gênesis, Deus colocou os homens num jardim. Deus deu tudo. Pode comer qualquer coisa. Só uma árvore você não pode se aproximar dela. A mulher tomou, ou seja, ao invés de acolher, de receber a vida como um presente, como um dom, ela quis tomar, se apossar. Esse que é o pecado. O pecado é o seguinte: quando a gente, ao invés de acolher os outros, a gente quer se apossar dos outros, se apropriar dos outros, quer tomar, segurar nas mãos. E o que aconteceu? Davi tomou a mulher, mandou ela para casa, depois tomou ela de volta. Olha, parece que essa mulher virou uma coisa. Uma coisa que você pode tomar, tomei, joguei fora, agora tomo de novo, jogou fora. Olha o pecado. Ele está usando a mulher como se ela fosse uma coisa. E claro, quem pode fazer isso? Quem tem poder. Quanto mais poder você tem, mais forte a tentação de tomar. Se você é prefeito, se você é padre, se você é coordenador da comunidade, você tem mais, entre aspas, poder. Eu vou tomar. Posso tomar. As consequências, como nós falamos, sempre as nossas ações têm consequências. A gente tenta controlar as consequências, mas conter as consequências não conseguimos. A alternativa certa seria o quê? Como nós falamos: pedir perdão. Eu errei. Mas todas as vezes que a gente tenta se esconder, se justificar, é pior. E não dá mais conta de segurar as consequências. Fogem do controle. Então, eu começo a pensar: não fui eu que fiz, todo mundo faz a mesma coisa, foi só uma vez, começo a me justificar. Mas o certo é quando a gente percebe que errou, e pedir perdão. Não ligar para aquilo que os outros pensam. Sinto medo, sinto vergonha. Bom, tudo bem. Mas eu me coloco nas mãos de Deus. Eu confio nele. Os outros podem pensar aquilo que eles quiserem. Eu não ligo. Eu me preocupo só com Deus. Que pena, que pena que Davi não teve ao lado dele aqui o Jonatas. Talvez o Jonatas ajudasse Davi.
quando a gente peca, é uma graça. Se a gente tiver ao lado um amigo, uma família que ajuda a despertar. Mas às vezes nós temos amigos e até a nossa família que passa a mão na cabeça, que justifica. Um homem que deixou a mulher volta para casa e a mamãe acolhe. Se eu teria feito uma coisa dessa, a minha mãe teria me matado. Isso, eu penso, é o que fazem as mães de verdade. Você teve uma mulher, tem uma mulher, cuida dela, ama ela. Não abandone ela fazendo aquilo que você quiser. Não pense que a mamãe está aqui de braços abertos, você vem, cuidado. Não, cuidado. Cuidado que nada. Ela, coitada. Mas às vezes a gente não tem famílias que acolhem. Às vezes as mães acolhem porque precisam também. E os amigos? Sabem por que os amigos, às vezes, mesmo sabendo que você está fazendo uma coisa errada, não falam nada para você? Porque eles já fizeram. Ou estão fazendo a mesma coisa. Como é que eu posso chamar a sua atenção se eu estou fazendo a mesma coisa? Bom, já falei muitas coisas. Só uma coisa, ao redor do pecado, nós falamos, você pode se tornar vítima ou pode se tornar cúmplice. Com certeza você não se torna amigo. Davi aqui não teve amigos. Joabe não foi amigo de Davi. Nem se tornou amigo de Davi. Cúmplice, sim, amigo, não. Então vamos parar por aqui. Como fizemos ontem, a gente vai se encontrar de novo a 15 para as 11, tem uma hora. Eu diria até 10h30, aproveitem. 10h20, depois vocês vão merendar, lanchar e voltam para cá. Mas aproveitem. As perguntas podem ajudar. Já passei por algo parecido ao que fez Davi? Já experimentei o mecanismo do pecado? E tem trechos que ajudam também na reflexão. Eu só tenho mais um aviso antes de encerrarmos com a oração. Aqui tem a carta que o Dom Carlos falou ontem, gratidão e compromisso dos bispos. Eu não quis entregar a carta logo para que vocês não se distraíssem. Está aqui. Agora ou mais tarde, quando vocês voltam para cá, ou agora saindo, podem passar por aqui, peguem a carta. Mas guardem o silêncio. Se você não consegue muito, mas guarde o silêncio para os outros, para que os outros possam rezar. Então, que Nossa Senhora nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.